da correria do dia a dia, eu falei, acho que ela está falando comigo. Cheguei em cima da hora, né? Acho que é um puxãozinho de orelha, mas não. Saí rápido da empresa, vim para cá, tomei um banho, vim para cá, depois cheguei em cima da hora. E é justamente do necessário de buscarmos o pão do dia a dia, a sabermos buscar também o pão que alimenta a nossa alma. Muito mais importante do que os minutos, as horas que nós colocamos ao trabalho profissional, é quando nós nos colocamos a reabastecer nós mesmos das lições que Jesus tão bem nos trouxe e como a espiritualidade, através da doutrina espírita, nos presenteia, fazendo com que nós realmente descubramos aquilo que tanto precisamos. A fala de hoje, o tema de hoje, os descobridores do homem, ela surgiu de um dia, nós fazemos um curso e eu estava dando esse curso. E antes de ir ao curso, no momento do banho, no momento que a espiritualidade mais fala, pelo menos comigo, do nada veio um pensamento, como que as pessoas nos colocam no pedestal, né? Imaginam que nós somos perfeitos, que nós não temos problemas. Olham muitas vezes o caminho que nós estamos tentando seguir e vai dizer, mas a espiritualidade tem ajudado porque essa era a missão a que ele se desenvolve. E um amigo espiritual disse, por vezes muitos acham que a vida é fácil e vão desenhando-nos como se nós fôssemos perfeitos e como se nós não errássemos mais. Isso parece um elogio aos olhos daquele que profere isso, mas há um grande peso àquele que sente. Porque de fato é assim. A partir do momento que o outro nos acha perfeito, nós temos que carregar esse peso da perfeição. E nós estamos nos descobrindo, como a Rô bem disse no começo, nós ainda estamos a buscar aquilo que somos, ainda estamos a caminhar para corrigir erros do passado, erros dessa encarnação, compreendendo realmente qual é o nosso propósito encarnados. Todos nós estamos corrigindo, aprendendo com as experiências. Apenas o Cristo é aquele perfeito que esteve na Terra. Todos nós, todo o resto são aqueles que têm buscado cada dia se melhorar, buscar, compreender qual é o propósito espiritual. Fui eu ao centro, fiz a explanação necessária e nós paramos no meio para que nós possamos conversar um pouco para socializar um pouco mais. E teve um amigo que veio na minha direção e disse que como fulano, é um homem muito bom, como eu gostaria de ser como ele, calmo, tranquilo, sereno, uma pessoa boa, uma pessoa íntegra. E eu, na intimidade, conhecia algumas atitudes mais próximas e sabia que ele não era tudo aquilo. Mas não porque ele não trazia essas qualidades, porque todos nós estamos ainda nesse vai e vem, tentando melhorar, tentando mudar, apresentando o melhor de nós, mas ora nós caímos e voltamos de novo. É um processo normal. E eu disse assim, olha, não sei como essa pessoa é intimamente, não estou com ela no dia a dia, então não posso afirmar se ela é boa ou não. Exteriormente, ela parece ser uma pessoa muito boa, embora sabendo dentro de mim dos erros e dos equívocos. E eu fui pensando então naquilo que os amigos espirituais haviam me dito enquanto tomava no banho. Como nós vamos santificando os outros, imaginando que os outros são melhores, a partir do nosso ponto de vista, colocando um peso muito grande, porque daquele momento para frente, se ele descobrira tudo aquilo que aquela pessoa costuma fazer, seria uma decepção muito grande, criada por ela mesma. Quando eu retomo a segunda parte do estudo, imaginei eu que os amigos espirituais tivessem me preparado para eu não falar nada sobre o companheiro. E saí agradecido, obrigado, pelo menos foi um toque, para que eu não falasse nada do companheiro. Quando eu comecei a falar, alguém ergueu a mão e quis agradecer pelo estudo, pela iniciativa, e começou a dizer como eu parecia ser uma pessoa muito boa,
Como um verdadeiro espírita, foi essa a palavra, como um verdadeiro espírita é diferente. E eu comecei a entender que a lição era para mim. Que talvez naquele momento seria um momento em que eu poderia me encher então ali, né, do orgulho ou de alguma coisa assim, mas que a espiritualidade estava dizendo profundamente para dentro de mim. Como nós ainda temos que nos descobrir, como nós temos que nos conhecer, porque dentro desses elogios que por vezes sondam a nossa alma, nós acreditamos ser aquilo que não somos. Nós acreditamos ser aquilo que provisoriamente nós estamos, porque estamos na condição que estamos, na profissão que estamos, como pais, mães, filhos, estamos nessa condição, mas que ela se alterna, que ela muda, condições que vão mudando. Esses dias ainda num diálogo, uma pessoa disse, então, quer dizer que a pessoa desencarna com uma idade não muito avançada e que ela não tinha mais nada a sofrer? Ela já pagou tudo aquilo que ela tinha que pagar? Porque se não fosse assim, ficaria até a velhice, sofreria na cama, passaria dificuldades. Talvez ela pagara esse desafio que ela precisava. Aqueles outros ainda nós não trazemos na nossa conta, mas estão lá arquivados. Porque a misericórdia de Deus, a bondade divina, vai nos colocando cada um ao seu tempo. A dizer que as experiências, as provas, serão dadas a cada um no tempo que lhe é permitido, na capacidade de pagar, de reajustar os erros do passado. Então fica muito difícil quando nós lançamos o olhar ao outro, ou quando o outro lança o olhar a nós, e começamos nós a pensar sobre o que somos ou o que o outro é. Quando escolhi o tema, ontem ainda, né, a Rô me pediu o tema, eu falei, preciso pensar no tema. Aí fui lembrar da história, né, do que tinha passado. E esse tema está no capítulo 12 do livro Jesus no Lar, Os Descobridores do Homem. E é sobre esse capítulo que nós vamos trabalhar um pouquinho, na lição que Neio Lúcio nos traz pela mão do Chico, para compreender as lições de Jesus, justamente nesse ponto em que nós falamos a iniciar. Jesus no Lar, nós sabemos que é um livro que vai abordando as histórias que Jesus contava e ensinava aos discípulos na casa de Simão Pedro. Antes de aprofundar o estudo nos capítulos, quando nós só líamos os capítulos, eu me colocava a imaginar como bom seria estar numa reunião na casa de Simão Pedro. Mas quando nós vamos percebendo a essência das mensagens, nós começamos a imaginar como seria bom não estar lá. Porque nós falamos como seria bom o Chico ter Emmanuel, né, como sendo seu guia espiritual, mas será que nós aguentaríamos aquela lição? Então nós percebemos que Jesus nos traz lições amorosas, mas que nos toca profundamente ainda nas feridas que nós precisamos olhar, corrigir. Nesse capítulo, inicia-se então dizendo que reunidos naquela tarde, no final da tarde, depois que eles se colocavam a trabalhar, a atender os necessitados, eles se reuniam. E são nessas reuniões, inclusive, que Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Mas nessa oportunidade, Jesus ia falar sobre a fidelidade a Deus, a necessidade de sermos fiéis, de sermos íntegros diante daquilo que Deus tem nos chamado, daquilo que Deus tem apresentado a cada um de nós. E nos apresenta, então, a história de Jó. Porque naquela época, nós não tínhamos o Novo Testamento. Vem depois da morte do Cristo. Então, Jesus falava, abordava as histórias do Antigo Testamento, levando aos discípulos uma visão diferente daquilo que eles imaginavam. E vai trazer justamente a história de Jó. Muitos conhecem, outros não. Mas quando nos aprofundamos na história, no livro de Jó, o aprendizado que nós tiramos é justamente o ensinamento de um homem íntegro, que mesmo nas provas mais difíceis se manteve fiel a Deus. Ele talvez era um dos homens mais ricos do Oriente e perdeu tudo, toda a sua fortuna. Quando buscamos no livro de Jó, vamos perceber que na somatória ele tinha mais de 10.000 gados, animais, muitos empregados, muitos servos que o ajudavam a cuidar de todas as propriedades.
e que ele perdera todo o dinheiro. Perdera também em um único dia, em um único evento, os seus 10 filhos, 3 mulheres e 7 homens, de um dia para o outro. Adquirira também uma doença que o vai contaminando dos pés até a cabeça, dificultando, levando dores. E a sua própria esposa que dizia a ele: para que todo esse sofrimento? Por que é que você se continua fiel aos propósitos de Deus e você está colhendo tudo isso? Negue a sua fé, negue a sua integridade, morra, se mate, porque essa doença vai lhe trazer muitas dores. E não vale a pena você continuar com tudo isso. Vai perdendo os amigos também, porque antes um homem admirável na sociedade, agora colocam a olhar para ele, o que será que ele tinha feito? Porque naquela época já compreendia que se alguém tivesse pagando alguma situação, é porque lá atrás tivera a se equivocar. Então, que homem íntegro era esse, os amigos o julgando, que estava passando por aquela prova? Algo muito mal ele teria feito. E começam a pensar, poderia ter sido isso, poderia ter sido aquilo. Mas quando nós olhamos no início da história, é preciso que nós nos coloquemos a refletir que Deus tinha confiança em Jó, assim como tem em cada um de nós. Mas o diabo, o demônio, como é colocado no Antigo Testamento, e nós sabemos a definição da doutrina espírita, mas essa entidade em si, esse ser, vai falar a Deus e vai dizer: Jó só é fiel porque ele tem muito recurso, porque a vida dele é boa, porque é bom, é fácil ser bom quando tudo está bom. Deus disse: então prova. Pode fazer com que ele experimente na carne todas as dificuldades, você vai ver o quanto ele é íntegro, o quanto ele é fiel. E ele veio então tirando tudo aquilo que Jó tinha, tudo. E aí, quando nós vamos pensando, Jó manteve firme, mas de vez em quando ainda ele se colocava a questionar a Deus: Deus, confio no Senhor, mas eu não compreendo por que estou passando tudo isso. Porque se eu sou tão fiel e assim serei, por que é que estou experimentando tudo isso? E vai dizer que Deus então aparece para Jó como se fosse num furacão e vai mostrando todo o universo, toda a grandiosidade do universo, e Jó compreende que realmente era preciso ele passar por tudo aquilo para que ele pudesse ser reconhecido como filho de Deus. Depois dessa aparição de Deus, vai dizer que Jó passa a agradecer cada dificuldade, cada dor, inclusive a orar por aqueles amigos que tinham julgado, condenado e se afastado. E é justamente nessa posição que Deus volta e restitui tudo aquilo que ele havia perdido, em dobro, a dizer que Deus nos dá o dobro daquilo que nós temos dado. E nós lembramos isso na passagem em que Jesus pede pães e peixes e multiplica para alimentar a multidão. Jó então volta com o dobro dos animais, das propriedades, restitui filhos e vai dizer que inclusive são os filhos mais belos de todo o Oriente. Quando nós olhamos apenas pela beleza material, pouco nós entendemos. Mas quando lançamos pela lei da própria reencarnação, a pensar que não era naquela vida que ele teria recebido, naquela vida material, que ele tivera recebido tudo isso, mas uma próxima vida, compreendemos que nós somos os donos dos nossos próprios destinos, mas que muito tem para corrigir até chegarmos nessa intimidade com Deus, nessa integridade com a justiça divina. Todos os discípulos ficaram então apaixonados pela história. Vai dizer Neio Lúcio que eles estavam extasiados, animados, cheios de bom ânimo pela história de Jó. Vai dizer que Jesus então, vendo todos aqueles animados, porque assim também somos nós, imaginamos que tudo é muito fácil, que alcançarmos o progresso e caminharmos é de um dia para o outro. Mas nós sabemos que não é. Nós sabemos que leva tempo, que é preciso que nós nos coloquemos dedicados a compreender tudo isso, porque senão fica difícil imaginar o que é Jesus perto de nós, que diferença espiritual colhemos ainda em relação àquilo que Jesus é como modelo e guia
de cada um de nós. Quando nós pensamos e jogamos a pergunta na questão 919 do Livro dos Espíritos, para refletir um pouquinho da importância de nós descobrirmos o que nós somos, porque descobrir pode ser aquilo que nós não conhecemos. Estávamos escavando e daqui a pouco descobrimos algo que nós não conhecíamos. Mas também podemos pensar no descobrir aquilo que nós trazemos encobertos dentro de nós. As nossas faltas, as nossas dificuldades, os nossos vícios, os erros, o mal que ainda deixamos habitar dentro de nós. A pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec vai colocar qual é o meio mais eficaz para que nós possamos progredir, avançar, melhorar nessa vida, evitando o arrastamento do mal. E a resposta é: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, fazendo referência justamente à fala de Sócrates, que para que nós possamos melhorar nessa vida, é preciso que nós nos conheçamos de fato, olhando para dentro de nós, na nossa intimidade, compreendendo como nós temos reagido a tudo, a todos, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Conhecer o que somos e não viver naquela máscara provisória que criamos de nós mesmos. A abrir a cortina para o mundo e realmente enxergarmos as coisas como são, não como nós gostaríamos, e deixar o outro também nos enxergar. Mas Jesus, para poder explicar aos discípulos, porque eles, embora muito felizes, alegres, eles traziam uma dúvida. Eles não compreendiam o porquê da dificuldade. Por que será que tanto sofrimento foi necessário para Jó, para ele provar a fidelidade a Deus? Naquela história, o Cristo não conseguira deixar claro para eles a necessidade dessas experiências. E ele vai contar uma história, que é justamente a história, uma história dentro da história, para nós compreendermos o que são os descobridores do homem. Vai dizer que um homem muito fiel a Deus, muito íntegro, que não é Jó, é uma outra história, da região de Nínive, Jesus contando, era admirado por muitas pessoas. Todos os rasgavam elogios, dizendo sobre a sua postura, sobre a sua fidelidade, como ele tratava a esposa, como ele tratava a família, os filhos, como ele era justo, como ele era honesto. Nós olhamos pessoas assim e nós paramos a pensar e julgar como falamos no começo. Começamos a mentalmente construir o que era aquela pessoa. Vai dizer que todos o louvavam, que todos oravam inclusive para ele, para que ele continuasse assim e que Deus pudesse vir buscar logo, para que nesse mundo ele não ficasse, para que ele pudesse ser transferido diretamente para o reino dos céus. Vai dizer que até os arcanjos que acompanhavam a sua trajetória, comovidos pela sua retidão, também envia requisições ao trono celeste, pedindo para que aquele irmão fosse levado diretamente aos céus. Já pensou como seria desencarnarmos e adentrarmos no reino dos céus? Estarmos à direita de Deus Pai, como nós ouvimos, imaginando estar na condição do Cristo. Deus, então, bondoso, atende o pedido, mas antes disso, ele pede para que as forças educadoras, que os anjos educadores pudessem visitar aquela pessoa e que acompanhasse de perto se realmente era tudo aquilo que eles estavam dizendo. E os anjos, através das suas ferramentas de análise, vai enviar então àquele homem 4 rudes descobridores do homem santificado. São 4 ferramentas que os anjos educadores nos enviam para experimentarmos na vida em épocas propícias, cada um ao seu tempo, para compreender se realmente o homem que nós imaginamos ser santificado é santificado, a passar algumas experiências. E vai dizer que a primeira experiência, a primeira potência educativa é a necessidade. Fez com que aquele homem passasse a maior necessidade de todos. Que ele tivera ali
Quando nós paramos a pensar todas as privações possíveis e impossíveis. Não tinha alimento, não tinha roupa, privado de tudo, sem condição nenhuma. Quando a Rô falou da cozinha cheia de alimentos, né? Imaginemos essas pessoas que não conseguem ganhar o pão de cada dia e precisa depender de uma ajuda para conseguir se alimentar, privados de tudo, encontrando obstáculos por todo o caminhar, não conseguindo um emprego, não conseguindo se locomover, porque para nós, por vezes, é muito fácil. Ainda que ganhemos pouquinho, mas conseguimos nos manter, conseguimos nos locomover. Vai dizer, inclusive, no texto, que ele é visitado por uma doença também. E aí podemos pensar em alguém acamado, alguém que não tem condições de comprar um remédio, que ele está impossibilitado, que ele está com uma doença que o impede de buscar as necessidades básicas. E vai dizer também que dentro dessas necessidades ele vai experimentar o próprio abandono dos amigos, o próprio abandono dos entes queridos, porque por vezes só somos rodeados de pessoas pelos interesses que o outro se coloca a nós mesmos. Quantas vezes ficamos necessitados de apoio, de companhia, porque o nosso modo de ser não agrada ao outro, porque não temos nada a dar a ele, então nenhum ponto de interesse nós cultivamos no outro. Vai dizer que dentro da necessidade ele poderia ter se revoltado, ele poderia ter escolhido o crime, ele poderia ter escolhido ser violento, mas não. Ele entendeu a mensagem que a necessidade trazia para ele naquele instante o equilíbrio, a disciplina necessária. Que o primeiro ponto que Deus gostaria de analisar através dos descobridores do homem era a resiliência que ele teria, a capacidade que ele teria de superar as dificuldades. Aprendendo a paciência, aprendendo a gratidão, compreendendo qual é o verdadeiro valor, e que assim ele o fez. Compreendeu aquela mensagem e entendeu que a necessidade é uma bênção, porque nos ensina como disciplinar a nós mesmos. Quando nós não temos, precisamos pensar muito bem aonde gastaremos quando o pouquinho que entrar, chegar. Por vezes nós não sabemos dessas necessidades, mas muitos evitam ou não têm nem condições de jantar ou de almoçar, escolhe uma única refeição. Disciplina, a dar valor naquele pouco que nós temos, tão necessário. Compreender a necessidade do valor. Resiliência. O segundo mostrador dos homens vai dizer então que vai trazer para ele muito dinheiro. Ele vai ter muito dinheiro, uma mesa muito farta, muito luxo, muitas propriedades, que embora ele gaste tudo, no outro dia ele tem mais. Que vai ganhando posição na sociedade por aquilo que ele tem. Justamente para que ele compreenda que a riqueza não o pode alterar. Como o próprio Paulo diz, aprendi ou me alegrei por viver tanto quando tinha necessidades ou quando vivia em abundância. Não alterando o modo de ser, mas o muito dinheiro por vezes nos convida a frequentar lugares, a experimentar situações, a nos aproximarmos dos vícios, nem todos, mas a ganharmos a ganância por cada vez mais querermos mais, por aplicar os próprios recursos na conquista do mais. A segunda lição, então, o levaria ao desprendimento, a compreender a capacidade dele fazer o bem ou de não fazer o bem. E vai dizer a história que ele compreendera de fato essa segunda mensagem, dando valor para as coisas do dia a dia, dando valor para as relações, dando valor para aqueles que cruzavam o seu caminho. Pegou os recursos que tinha, aplicou na caridade, ajudou aqueles que não tinham nada, comprou propriedades pequenas para aqueles que passavam, ficavam no relento, aplicou bem o seu dinheiro. Não passou, não deixou, não perdeu tudo, bem administrou, compreendeu como administrar, a se desprender e muito bem o fez. Porque quando olhamos pelo próprio dinheiro, o dinheiro ele é neutro. Porque por vezes olhamos o dinheiro como sendo uma ferramenta muito ruim, como sendo algo mau. Mas quando bem empregado,
ele ajuda e auxilia muitos que estão à nossa volta. Tanto que Emmanuel coloca para nós que o dinheiro é justamente a mola, é justamente a condição, né, a mola de fazer o bem que Deus coloca nas nossas mãos. Então nós olhamos aquele que muito dinheiro tem e já condenamos pela riqueza, quando deveríamos olhar como ele tem aplicado aquilo que tão bem ele tem. Lembrando que cada descobridor do homem vem no momento necessário, cada um numa etapa. Então olhamos aquele que muito dinheiro tem, talvez nós estaríamos no futuro naquela posição, ou já estivemos. Estamos sendo chamados a nos descobrir em cada etapa da vida. Ele também consegue passar por essa prova. Administra muito bem o dinheiro, os recursos, não cai nos vícios, controla, mostrando que ele está fiel também à espiritualidade, às coisas divinas, ainda que numa condição que ele sobre muito, de muita fartura, de muito luxo. Vai dizer que então ele é visitado pela terceira, pelo terceiro teste, pelo terceiro descobridor, quando ele vai ser chamado então a olhar justamente pelo poder. Nós olhamos o poder, nós olhamos as pessoas que estão em posições mais elevadas, que têm condições de decidir, que têm condições de influenciar muita gente. E ele poderia usar isso para o mal. Poderia trazer para benefício próprio. Poderia, por vezes, corromper para trazer aos seus interesses particulares. Mas que não. Que ele entende que aquela prova que ele passara, ou do próprio poder, que o envolvia, o fazia ser mais forte, ter mais energia, na verdade era a condição que ele precisava para instruir, para orientar todos aqueles que estavam com ele. Que o poder, quando mal utilizado, causa desgraça, causa mortes, violência, mas quando bem aplicado, nos coloca na condição daqueles que pode orientar no coletivo, porque somos nós colocados em pontos de destaque, onde muitos farão aquilo que nós pedimos, justamente pelo poder, a posição em que nós estamos. E vai dizer então que ao ensinar, ao instruir aqueles que junto dele estavam, ele contribuiu, ajudou para que aqueles que não tinham conhecimento passassem a ter conhecimento das coisas espirituais e que a prova da vida ficasse menos pesado para eles. Contribuindo então, ajudando e instruindo no coletivo, porque por vezes queremos instruir para nós. Já pensou se nós colocássemos a falar do bem para todos? Já pensou se aqueles que estão em posição de poder, de destaque, de influência, usassem essa capacidade para disseminar o bem? Como que nós estaremos vivendo? Que mundo que nós estaríamos vivendo? É fácil também julgar quando nós não estamos, porque estando no poder, como que nós agiríamos? Ele consegue muito bem passar também por essa prova. Vai dizer então que Deus, satisfeito com o caminhar, com os passos que ele estava dando, vai pedir então que agora envie uma educadora silenciosa para chegar próximo ao homem, a cólera, para compreender a capacidade do homem de diminuir o amor próprio, para compreender e testar como o homem tem se relacionado, no relacionamento, como ele tem se colocado diante os movimentos contrários, quando o outro o coloca realmente a desrespeitá-lo, ou a não compreendê-lo o verdadeiro valor. E vai dizer que nesse momento, quando um simples homem, quando Jesus contando a história, quando um simples homem, ou seja, não era uma pessoa com muito conhecimento, era um homem ignorante, alguém que ainda não compreende o que nós compreendemos, como um simples homem ignorante vai contra e fere o orgulho daquele homem, ele então se enche, a cabeça se enche de sangue, pensando no sangue subindo, e ele vai colocar então a proferir palavras terríveis, que machucaram os familiares, os amigos, os colaboradores, os servos, que toda aquela obra que ele vinha fazendo é destruída naquele momento. E nós pensamos na própria cólera, na ira, na raiva, o que nós temos perdido ou destruído
de oportunidades benditas, porque por vezes nós estouramos, nós não queremos saber o que o outro pensa, nós queremos apenas que a nossa verdade valha. Ai, se alguém me desrespeitar, se alguém duvidar do que eu sou, porque nós estamos ainda preocupados muito do que o outro tem pensado e muito pouco com a nossa intimidade com Deus. É justamente nessa falta, nesse descobridor, que o homem cai. Quantas vezes apenas uma faísca de raiva já é capaz de avassalar tempos pacienciosos na sementeira do amor que nós nos dedicamos. Quanto ódio, às vezes, nos afasta dos filhos e dos pais, e que pelo próprio orgulho que nós trazemos ainda, nós não voltamos atrás, não nos reconciliamos. Porque no começo falamos. É natural que por vezes ainda tenhamos essas oscilações. Mas reconhecer aquilo que ainda nos afeta e voltar a corrigir é o primeiro passo, o primeiro papel. Tanto que quando nós olhamos a compreender pela cólera, talvez alguns de nós realmente já saibam passar pela necessidade. Outros já saibam passar pelo dinheiro, outros pelo poder. Talvez isso não mexa com as pessoas, não mexa com o brio, tendo dinheiro, não tendo, poder ou não, na condição social, mas se mexermos com nós, o nosso amor, nós ainda não estamos preparados. Por isso que quando vamos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os brandos e pacíficos, onde Kardec traz como referência, na continuidade, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer, bem-aventurados os brandos que possuirão a terra, e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Se nós pensamos nesse progresso, nessa caminhada, nesse avançar, é justamente para sermos chamados filhos de Deus. A olhar pela brandura, quando Kardec nos traz nesse entendimento, de que Jesus nos convida a olhar pela brandura, pela paciência, pela mansuetude, como sendo uma lei. E que todas as vezes que nós nos colerizamos, nos iramos, nós estamos infringindo diretamente uma lei de Deus. Então, muito difícil fica quando o outro nos classifica como sendo santificado, porque nós ainda temos muito a trabalhar dentro de nós. É justamente no capítulo 9, no item 9, a cólera do Evangelho segundo o Espiritismo, que um espírito amigo vai nos dizer que é justamente por nos imaginar melhor do que os outros que nós, por vezes, nos colerizamos. Não aceitamos a posição que o outro nos coloca. E depois vamos dizer, mas o outro me irritou, mas você viu como estava aquele ambiente? Mas ninguém suporta trabalhar naquele local. E é justamente no item 10 que Hahnemann vai nos trazer de que o corpo não nos dá cólera. De que a cólera faz parte da intimidade do espírito. E que se nós não conseguimos controlar, não é porque o ambiente ou a pessoa nos estimula a isso, mas é porque nós, na nossa intimidade, ainda trazemos essa explosão. Porque nós ainda nos colocamos a caminhar pela própria animalidade, pelo instinto, quando ainda experimentávamos no reino animal. Mas ele vai dizer que é possível que todos nós deixemos de ter esse instinto, essa cólera, essa raiva. Basta nós querermos. E quando nós olhamos no Livro dos Espíritos, na questão 785, Kardec pergunta qual é o obstáculo mais difícil de vencer para nós progredirmos? Qual o maior obstáculo ao progresso? E os Espíritos vão dizer o orgulho e o egoísmo. O orgulho como sendo filho do próprio egoísmo, porque nós nos orgulhamos porque queremos apenas olhar ao ponto de vista nosso. Quando nós olhamos apenas pelo ponto egoísta, o egocentrismo, nós realmente imaginamos ser o que nós não somos. Vamos criando uma imagem de nós e queremos que o outro compreenda aquela imagem que somente dentro de nós está. Imaginando que o outro não sabe nada, imaginando que o outro deveria colaborar conosco, porque nós temos dinheiro, porque nós temos posição, porque nós temos poder, porque nós sabemos isso.
que o maior obstáculo ao progresso, então, é o orgulho e o egoísmo. Mas aí eles vão colocar o progresso moral. Porque o intelectual, nós vamos avançando. A dizer, por vezes, que nós trazemos o progresso, todo mundo progride um pouquinho. A doutrina nos diz que ninguém adentra a terra e sai sem progredir. E aqui está colocado que, pelo egoísmo, muitos progridem apenas pela questão intelectual, mas pouco pela questão moral. É preciso descobrir a nós mesmos. Será que nós passaríamos pelos 3, pelos 4, por 2, por 1? Por quais descobridores do homem? Será que nós trazemos a intimidade, a comunhão, a confiança em Deus? Ou será que apenas Deus tem confiado em nós e nós o temos deixado? Como Hahnemann coloca, só traz essas faltas, esse mal, aquele que quer. Aquele que deseja aniquilá-lo, ele o consegue. Basta que se coloque tempo, dia a dia, olhando, analisando, mudando o pensamento, mudando a nossa fala, mudando as nossas ações, mudando os nossos interesses, as nossas relações, passo a passo. Então nós olhamos o outro, talvez o outro está nesse passo a passo, de tentar melhorar um pouquinho a cada instante. Porque quando perguntado também aos espíritos, qual é o vício mais radical de todos, vai dizer, temos já dito que é o egoísmo. Reforçando mais uma vez que é o egoísmo que tem impedido nós de caminharmos e de progredirmos. E ainda vai nos alertar. Se olhar na base de todo o vício ou na base de todo o mal, vai encontrar o egoísmo. Porque é pelo egoísmo que nós ainda estamos caminhando pelo mal. É preciso que nós deixemos de olhar a nós e passemos a olhar um pouco mais o outro. Deixemos de nos importar tanto a nós mesmos, como Tiago nos coloca, na sua carta. É preciso que nós sejamos prontos a ouvir, tardios a falar e mais tardios ainda a nos irar. É preciso deixar que o outro também se expresse no mundo a partir daquilo que ele é, não daquilo que nós gostaríamos que ele fosse. E para finalizar, trazendo uma pergunta do Livro dos Espíritos mais uma vez, nós finalizamos com ela, como Hahnemann nos diz, Hahnemann, o pai da homeopatia, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz que todos nós podemos deixar esses vícios para trás, deixarmos a ira para trás. Kardec nos faz uma pergunta onde os Espíritos nos traz a receita para tudo isso. Porque Kardec, na questão 909, ele vai perguntar, pode o homem, com o seu próprio esforço, então não é com a ajuda do outro, não tem desculpa, pode o homem, com o seu próprio esforço, vencer todas as más inclinações? Vencer todas as tendências para o mal que ele tem? E a resposta é sim, já nos dando uma alegria, porque é sinal de que nós conseguimos de fato, que o mal está dentro de nós, que se estivesse no corpo, nós não teríamos como mudar, está no nosso íntimo. Sim, através de pouco esforço, o que vos falta é vontade. E aí ele termina, e eu também, dizendo, quantos entre vós têm se esforçado? Muito obrigado.